Agora eu peço que a igreja se coloque de pé no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Já vamos estar passando para o pastor Adriano. Glória a Deus. Meu irmão, meu querido, deixa Deus te usar. E Deus é contigo. Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Estou feliz por estar aqui nesta noite, nesta congregação que o Senhor escolheu para que nós estivéssemos gravando esse testemunho. Eu sonhava, eu desejava, eu almejava gravar esse testemunho para estar lançando nas redes sociais, e o Senhor nos escolheu o lugar melhor, porque aqui é como se eu estivesse também na minha casa, essa família também é a minha família. E eu posso dizer que pastor Ivanildo Anselmo, pastora Ediane Fernandes, são amigos mais chegados que irmãos. É um casal que veio e entrou na minha vida, na minha família, para somar. E nós somos gratos a Deus pela vida deste casal. E eu creio que foi o plano de Deus, o projeto dele, esse trabalho ter sido gravado e feito aqui neste lugar, na congregação presidida por esses grandes amigos, por esses irmãos que nós amamos cada um, não vamos citar nomes, porque são todos amigos, né? E irmãos em Cristo Jesus, e nós nos alegramos por estar aqui nesta noite, amém? Grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida, eu tenho motivo de sobra para me alegrar por tanto que Ele tem feito na minha vida. Se não fosse Deus, nem aqui eu estaria. Mas aprove Ele me dar vida, aprove Ele permitir que eu passasse por um vale, aprove Ele permitir que eu vivesse um período nas trevas, mas aprove Ele no tempo dEle me trazer para a sua gloriosa luz. Hoje eu estou na luz que é Cristo Jesus, salvo, liberto, transformado, porque o sangue dele me limpou e me purificou de todo o pecado. E hoje eu sou livre, livre para o adorar em espírito e em verdade, livre para dizer para o diabo que ele não tem poder sobre a minha vida, porque a minha vida foi comprado por um preço de sangue, e este preço que foi pago não tem preço maior. Então eu sou grato a Ele, porque até aqui Ele tem me mantido de pé. Amém? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo 27 e a parte A do versículo 28. Gênesis é um livro fácil de achar, o primeiro livro da Bíblia. Todos encontram com muita facilidade. Amém? Vamos estar lendo esse versículo de número 27, a parte A do 28, que diz: E criou Deus o homem à sua imagem, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai, diante da Tua presença eu entrego a minha vida neste momento. Pai, que o Adriano homem sai de cena e que o Espírito Santo de Deus faz me lembrar apenas aquilo que é para ser falado neste testemunho. Usa-me uma vez mais através da obra que o Senhor fez na minha vida. Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, porque a glória é para Ti. O homem em si não tem glória nenhuma, mas o testemunho é contado para que a glória do Senhor seja, meu Pai, representada na terra e o Teu nome seja exaltado. Usa-me, Senhor, conforme Tu queres, porque eu sou uma flecha que atingirá o alvo no qual o Senhor determinar. Usa-me, Senhor, uma vez mais, e fala com a Tua igreja, e fala com cada pessoa que vai estar do outro lado ouvindo este testemunho, ó Deus, pelas mídias sociais, que este testemunho possa, Deus, impactar vidas, porque o foco é para salvação de alma, é para libertação. Então, Senhor, que através da minha voz, ó Pai, o Senhor possa alcançar almas aonde os meus pés não podem
podem ir, que a minha voz chega e fala em corações, ó Deus, para que receba a palavra de salvação, libertação e certeza de vida eterna, no nome de Jesus, amém. Pode sentar, amados, glória a Deus. Essa palavra que eu acabei de ler no livro de Gênesis fala já desde a criação. Vai dizer que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Deus criou macho e fêmea. E ele vai dizer na mesma palavra, para que eles multiplicassem e para que eles enchessem a terra. O propósito de Deus é unir-se o homem à tua mulher, ambos tornarem uma só carne e gerarem filhos para a glória dele. O Senhor nos criou para esse propósito, para nós fazermos a vontade dele, andarmos no centro da vontade dele, fazermos o querer dele. Esse testemunho que eu vou falar agora, eu vou falar a minha história, eu vou falar o que eu vivi, eu vou falar a minha trajetória. Nada contra o homossexual, até porque eu amo os homossexuais, tenho muita amizade com os tais, eu os amo de maneira grandiosa, mas eu não posso deixar também de falar à luz da palavra e ensinar que Deus abomina a prática do pecado, Deus abomina o homossexualismo, Deus abomina o alcoolismo, Deus abomina o vício nas drogas, Deus abomina todo tipo de promiscuidade, é abominável ao Senhor. Quando nós falamos à luz da Bíblia a respeito da gloriosa obra, daquilo que Deus fez na nossa vida, nós não estamos querendo atacar ninguém e não estamos também deixando de amar o nosso próximo, até porque Deus os ama de tal maneira que morreu por eles. A prova disso é por conta da morte dele, o sangue dele ter sido derramado na cruz do Calvário é o motivo para que eu esteja aqui hoje. Uma vez essa gloriosa luz, esse sangue derramado na cruz do Calvário me alcançou, me salvou e me libertou e me trouxe das trevas para a luz que é Jesus Cristo, aleluia. A Ele seja toda honra, a Ele seja toda glória. Eu vim de uma família evangélica, eu sou de um berço evangélico. Os meus pais servem ao Senhor. O meu pai desde a infância, a minha mãe desde a sua mocidade, ela serve ao Senhor. E eu nasci num lar evangélico. Quando criança fui apresentado dentro da igreja, fui apresentado ao Senhor, fui entregue ao Senhor, porque no ato da apresentação a mãe está entregando e consagrando aquele fruto que ela gerou ao Deus único, poderoso, verdadeiro, ao único que é digno de ser adorado. Porém, meus irmãos, a vida vai se passando e muitas coisas vão mudando na vida de muitas pessoas. Deus, Ele não cria a pessoa para o pecado. Não. Deus, Ele não cria a pessoa para o mal. Deus, Ele cria a pessoa para viver no centro da vontade dele, para ser alguém que o adora em espírito e em verdade. Aleluia. E eu nasci num berço evangélico. Eu tenho 6 irmãos além de mim. Nós somos 7 filhos. Tem um que é gêmeo, porque eu sou gêmeo com um irmão meu chamado Luciano. E eu vim ao mundo e desde a minha infância eu digo isso, que eu vejo desta forma. Eu vejo que o inimigo, ele começa a trabalhar, ele começa a forjar o caráter da criança desde ela pequenininha. Ele começa a gerar desejos para que ela venha fazer que não seja ao que agrada ao Senhor, e muitas vezes leva essa criança a cometer erros, a cometer coisas que desagradam a Deus. Mesmo vindo num lar evangélico desde a minha infância, me tornei uma criança efeminada. Eu não gostava de brincar com coisas de homem. Desde criança eu fui uma criança delicada, querendo usar roupas de mulheres, querendo brincar só de boneca, querendo ir só para o lado, feminino. Eu não gostava de mim sendo homem. Eu falava, eu não nasci para ser homem, eu nasci para ser mulher. E eu comecei
comecei então a minha trajetória dessa forma. Agora, no final de 70, início para 80, meus pais moravam no interior de Goiás, chamado Minaçu, e lá não tinha referências sobre essas coisas. Meus pais da roça, meus pais pessoas humildes, não sabiam o que seria isso. E na nossa época nós sabemos que por poucos pais para disciplinar usava vara, e por muitas vezes, pela minha maneira de ser, o meu modo de ser, os meus pais para mim corrigir até me batiam para ver se havia mudança, só que nada acontecia. Cada dia que passa eu ia me tornando uma criança mais voltada para o lado feminino, mais querendo as coisas de mulher. Quando eu entro para a minha pré-adolescência, começa aquela guerra no meu interior. Eu queria ser mulher e por conta da minha mãe apresentar o Deus que ela me mostrou, eu comecei a abominar este Deus. Eu comecei a abominar este Deus, eu comecei a ter ódio desse Deus. E eu falava comigo mesmo, por que eu vim ao mundo homem, se era para mim ser mulher? Eu não quero ser homem, eu tenho vontade de ser mulher. E Satanás, ele vinha na minha mente, e ele já começava a dizer na minha mente, você é um monstro. Você é uma pessoa anormal. Você não é normal, você precisa morrer. O melhor que você tem a fazer é tirar sua vida. Ninguém te aceita da maneira que você é. Ninguém concorda com a prática que você tem, o jeito que você é. E eu dizia, meu Deus, por que o Senhor permitiu que eu viesse ao mundo desta forma? É melhor que eu tire a minha vida. É melhor que eu morra. E no meio desse sofrimento, muitas vezes acordava pela madrugada, uma criança já depressiva, e muitas vezes a minha mãe entrava no quarto e ela me via ali sem dormir, muitas vezes chorando, e ela vinha ali tentar me consolar. E eu não entendia por que eu era daquele jeito, e tudo que eu queria era morrer. Tudo que eu queria, porque o diabo volta e meia dizia para mim, você é um monstro, você é uma pessoa anormal. Amados, a igreja, ela é responsável, ajudar, acolher e abraçar todas as pessoas sem acepção. A igreja, ela precisa abraçar, aceitar essas pessoas sem acepção. Os homossexuais devem ser amados, aleluia, e acolhidos. E acima de tudo ensinados. A igreja tem que entender que ela não está aqui para julgar, que ela não está aqui para condenar, que ela não está aqui para dizer quem vai e quem não vai para o inferno. A igreja, ela precisa entender que ela tem que abraçar, seja qual é o pecador que entra dentro da igreja. Porém, a igreja também tem que ter o entendimento que ela precisa ensinar os tais que a maneira, que a conduta, que a prática do pecado no qual eles vivem não agrada a Deus, porque Deus abomina o pecado da prática do homossexualismo. Agora nós precisamos ensinar, faz parte de um verdadeiro amor. Ensinar faz parte de um verdadeiro amor. Quem ama, ensina. Quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. Quando nós entendemos que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós vimos da maneira que nós estamos, mas temos que entender, por meio da disciplina da palavra, que nós não podemos permanecer como nós estamos. Isso é a função da igreja, ensinar que o tal não pode permanecer como ele está, mas você precisa fazer isso em amor. Infelizmente a igreja não está pronta para receber a pessoa que está na prática do homossexualismo, ensinar ela a se tornar uma pessoa liberta, salva, transformada pela palavra. Por muitas vezes eu quis sair da igreja, porque muitas vezes eu não sentia acolhido, eu não sentia abraçado. E a função da igreja é amar, aleluia. A Bíblia condena a prática da homossexualidade, mas a igreja deve amar e acolher quem deseja ir a Cristo. É a nossa obrigação amar e acolher, estender as nossas mãos e dizer, até aqui você viveu esta prática, mas eu estou aqui como um homem de Deus para dizer que Deus tem um plano melhor para a tua vida. O plano dele é de salvação. Ele quer mudar a tua história, ele quer te libertar da escravidão do pecado e trazer para a luz dele. Precisamos entender que ninguém escolhe, não é uma opção.
Ser homossexual não é uma escolha, não é simplesmente eu escolhi ser e eu vou ser. Não! Eu lutei contra isso muitas vezes e eu não consegui mudar. Aos 13 anos de idade eu afastei da casa do Senhor. Eu não conseguia mudar aquela prática e eu disse, já que eu não posso mudar, estando dentro da igreja, eu vou para o mundo. Eu vou fazer tudo o que a minha carne deseja, tudo que a minha carne almeja. Afastei da igreja. Entrei no mundo, tive as minhas primeiras relações homossexuais. E dali para frente eu fui só descendo ladeira abaixo. Cada vez mais me entregando o mundo do pecado, o mundo da luxúria, o mundo da promiscuidade, cada vez mais distanciando de Deus. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E quando você vê, você está lá no fundo do poço. Chega um momento que você não encontra mais solução para o teu problema. Você olha para um lado, você olha para o outro, você se sente só, porque as pessoas do mundo, elas te abraçam no momento que vocês estão lá nas orgias, nos prazeres carnais, nos vícios do álcool, no vício da droga. Mas quando você entra em uma situação de decadência, a maioria deles dão as costas para você, porque não são amigos verdadeiros, são pessoas que estão com você no momento de farra, no momento de álcool, de droga e prazeres carnais. Deitava no travesseiro, colocava a minha cabeça, estava só eu e aquele travesseiro. Cadê os amigos? Cadê as pessoas? Era eu e a solidão. Eu não me aceitava. Muitas vezes nós queremos que as pessoas nos aceitam, que as pessoas nos engolem goela abaixo, sendo que na maioria das vezes nós não nos aceitamos. Eu não me aceitava ser daquela maneira. Eu chegava em casa, chorava, sofria, e ali já não tinha mais um amigo, não tinha mais a droga, não tinha mais a bebida, batia a solidão. E eu orava ao Senhor: Deus, tem misericórdia, muda minha vida, muda minha história. Eu não quero essa vida para mim. Essa vida é uma vida de desilusão, é uma vida de derrota, é uma vida de mentira. O Senhor não tem isso para mim. Só que eu não tinha força para mudar. Continuava da mesma forma, vivendo cada dia de mal a pior. Aos 17 anos, eu conheci a primeira boate gay em Goiânia. Na minha época não era quase o alfabeto inteiro, era só GLS. E eu conheci aquela boate, eu entrei dentro daquela boate, eu me alegrei com tudo aquilo que o diabo me ofereceu. Ali o diabo prepara um tapete para mim andar por cima. Ali o diabo coloca na minha frente os homens influentes da sociedade de Goiânia. Conheci desembargadores, médicos, conheci advogados, juízes e empresários. E a vida foi me oferecendo cada dia mais e mais o que a minha carne desejava. Porque assim, o diabo ele vem, ele te traz aquilo que há de melhor. Ele estende um tapete, mas vai chegar um momento que ele vai puxar o tapete. E quando ele puxa esse tapete, você se machuca, isso dói. E nessas noitadas eu conheci um economista e nós começamos a se relacionar. Saí da minha casa, porque eu odiava ser filho de pessoas pobres. Eu odiava morar na periferia, num ambiente simples. Eu não gostava e eu não suportava aquela pobreza. Que para mim era pobreza, mas hoje eu vejo que era luxo. Porque Deus me deu melhores pais. Melhor pai, melhor mãe, melhores irmãos, melhor família. Só que o diabo ele nos cega. O diabo ele traz uma cegueira e faz você ver as coisas de uma outra maneira. E quando eu saí de casa para morar com aquele homem, eu fui na minha mãe e eu fui pegar as minhas coisas para morar com aquele homem. E naquele dia minha mãe me chamou para uma conversa. Conversa essa que eu creio que dentro da visão espiritual, ela deveria ter tido aquela conversa bem antes. Mas muitas vezes nós não discernimos o espiritual. Muitas vezes nós estamos vendo coisas acontecendo dentro da nossa casa.
Muitas vezes nós olhamos para as nossas crianças e vemos algumas atitudes, algumas práticas, alguns comportamentos, e às vezes a gente acha até engraçado, a gente sorri de certas situações e não consegue enxergar que muitas vezes por trás daquilo ali pode ter uma influência maligna. Uma influência maligna forjando, mudando o caráter do seu filho. Ninguém nasce criminoso, ninguém nasce bandido, ninguém nasce assassino, ninguém nasce traficante, ninguém nasce prostituta, ninguém nasce. Só que eles mostram na infância certas características que, se nós analisarmos, nós vamos ver que está tendo ali uma deturpação de caráter, está tendo uma mudança de mente já começando na infância. É onde nós precisamos ter autoridade. É onde nós precisamos olhar e falar: capeta, eu não te aceito na vida do meu filho. Eu não te aceito entrar dentro da minha casa. Os meus filhos é herança do Senhor. Deus me deu filhos abençoados, e eles não vão ser escravos do diabo. Eles não vão se tornar uma escória para a sociedade, porque eles foram comprados com sangue. E eu não permito o diabo entrar dentro da minha casa para mudar aquilo que Deus já determinou sobre eles. A minha mãe olhou para mim e ela disse assim: meu filho, você é como as pessoas falam que você é? Você é realmente um homossexual? Eu virei para ela e falei: o pior cego é aquele que não quer ver. Eu tenho 17 anos e a senhora ainda não viu que eu sou diferente, que esse Deus que a senhora serve, que esse Deus que a senhora me apresentou, me trouxe para sofrer uma vida de derrota, uma vida de fracasso. Até que eu só vivi infelicidade, e eu só sou feliz quando eu estou vivendo essa prática. Quando eu estou bebendo, quando eu estou fumando, quando eu estou me drogando, quando eu estou prostituindo. É aonde eu encontro alegria. Então, eu não quero servir esse Deus. Eu nasci assim. Eu sou assim. Eu vou morrer assim. A Bíblia diz em Levítico 18, 22... não te deitarás com homem como se fosse mulher. É abominação. E a minha mãe olha para mim e fala: meu filho, a Bíblia abomina, isso é abominação. Não vai morar com este homem, muda de vida. Eu falei: não, eu não vou mudar. Eu sou assim. Eu vou morrer dessa forma. Não importa o que vão dizer, o que a senhora vai falar, se a senhora aceita ou não. Eu estou indo embora dessa casa. Eu odeio ser pobre. Eu odeio ser filho de pedreiro. Eu não gosto de ser pobre. E a vida está me oferecendo algo melhor, e eu vou viver. Sair da minha casa. Mas antes de sair, eu afrontei ainda mais a minha mãe, dizendo: se a senhora me ama, me aceita como eu sou. É melhor a senhora me aceitar como eu sou, porque é dessa forma que eu sou e é assim que eu vou morrer. Se a senhora não me aceita, pode me ter como uma pessoa morta. A senhora perdeu um filho recente e pode me ter como mais uma pessoa morta. Eu vou embora, se a senhora não me aceitar, eu vou para a Europa. Meus amigos estão todos indo embora, fazendo reversão de sexo, apendicectomia. Muitos estão colocando silicone no corpo, se tornando travesti. Eu vou me tornar um travesti, vou mudar de sexo e vou viver a vida que eu quero, que é o que eu acho que é melhor para mim. Ela: meu filho, eu te amo. Eu te aceito do jeito que você é, mas eu não me conformo. Você sabe por que eu não me conformo? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus é homem e mulher. Deus te gerou no meu ventre para que você, num futuro, constituísse família, você fosse pregador da palavra, pastor, e ganhasse alma para Ele. Então eu não me conformo. A minha mãe não enxergou com os olhos naturais. A minha mãe enxergou com os olhos da fé, e ela profetizou com os olhos da fé que eu casaria, que eu construiria família e que eu seria um pastor. E que eu ganharia a alma. A palavra que sai da tua boca pode mudar toda uma história.
A palavra, uma vez que você libera sobre a tua casa, sobre o teu filho, sobre o teu marido, sobre o teu vizinho, seu irmão, seja lá quem for, tem poder para mudar toda uma história. Eu saí da casa dos meus pais, fui morar com aquele homem. Minha mãe sempre orando por mim. Aonde ela ia, minha mãe era do círculo de oração. Ela levava uma foto, ela colocava meu nome nos cadernos de oração, e ela falava: gente, me ajuda, o meu filho, ele saiu para o mundo, ele se tornou um homossexual, e eu não quero que ele viva dessa forma, eu creio que Deus pode mudar a vida dele. Aonde ela passava, ela pedia oração. A oração de uma mãe move o céu. A oração de uma mãe cheia de Deus, que não vê com os olhos naturais, mas vê com os olhos espirituais. Ela vive o sobrenatural todos os dias, porque Deus ouve a oração de uma mãe, de um pai, de um irmão que clama verdadeiramente, olhando com os olhos da fé. Eu fui morar com aquele homem. Tivemos uma briga, ele me bateu, eu bati nele e fui embora. Eu vou embora, porque se eu continuar com você, ou você me mata, ou eu te mato. E eu estou indo embora. Ele falou: vai, você pode ir embora. Só que se eu ver você com outra pessoa, eu te mato. Falei: pois então você vai me matar, porque hoje mesmo eu já vou procurar alguém. E foi assim a minha vida. Todos os dias saindo com uma pessoa diferente. Quantas vezes eu saía para as orgias, ia para o motel, fazer orgia, usava tanta droga, bebia tanto, que muitas vezes eu não sabia nem como eu tinha chegado em casa. Já voltei para a casa dos meus pais, quando saí de lá, e chegava na minha mãe dessa forma. E a minha mãe dizia para mim: meu filho, Jesus te ama. Ele vai salvar. Oh, sua doida, esclerosada, com a parte que você não entendeu que eu vou morrer assim. É culpa do Deus que você serve de eu ser dessa forma, porque foi Ele que me fez assim. Porque na minha mente vinha aquela palavra que muitos dizem, né? Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. E antigamente as pessoas falavam tanto isso que a gente até acreditava que era uma palavra que tinha na Bíblia. Então na minha mente eu era assim porque Deus havia me permitido ser assim. E a minha mãe continuava orando, clamando, buscando a Deus pela minha vida. Mas cada dia eu me aprofundava mais e mais naquele abismo de trevas. Cada dia eu me lançava mais e mais naquele mundo de escuridão. Muitas vezes as pessoas me humilhavam, o preconceito era muito grande, e eu tive que criar uma defesa. Eu me tornei uma pessoa ignorante, uma pessoa bruta, uma pessoa que qualquer coisa eu ia para cima, achando que era dono do pedaço para me defender. Porque eu criei uma certa resistência. E essa resistência fez com que eu me afastasse da família. Parentes, primos. Eu deixei de ter convivência com toda a parentela minha, por causa dessa situação que eu vivia. Mas me entregando cada dia mais a essa vida. Quantas vezes colocava roupa de mulher, peruca, saía na rua como um travesti. Quantas vezes correndo de pessoas. Quantas vezes sem saber até como chegava em casa, às vezes machucava e não sabia o que tinha acontecido, porque a droga e o álcool tiravam a consciência. Quantas vezes eu chorava nos meus momentos de desespero, de aflição, de depressão, de angústia, vendo tantos amigos morrendo com AIDS, pessoas que eu havia me relacionado, morrendo com AIDS. HIV matava muito nos anos 90, final de 90, início para 2000, e eu vi tantos amigos meus morrendo. Eu vi tantos amigos meus indo viver na rua, estar de rua, por causa da droga e por conta do álcool. E aquilo me doía por dentro. Teve um dia que eu cheirei tanta cocaína.
E eu tive uma visão. Nessa visão eu me via como se eu estivesse preso dentro de um chiqueiro. E preso dentro daquele chiqueiro havia um demônio. Dentro do chiqueiro e por fora um outro demônio. E o demônio de fora dizia assim para mim na visão: você vai viver nesse chiqueiro para você satisfazer sexualmente este demônio que está dentro do chiqueiro. E eu clamava: Deus, tem misericórdia, mentira desse chiqueiro. Aí Deus permitiu que eu saísse e eu comecei a correr. Eu corria numa estrada e essa estrada não tinha fim. Quando eu cheguei ao fim dessa estrada, eu vi só trevas, só escuridão, não tinha fim. Era um buraco sem fim. E eu olhei para aquele buraco e naquele momento eu falei: Senhor, me tira daqui, porque se eu cair aqui eu vou morrer. Eu tinha 27 anos. Aí uma voz falou: se você continuar vivendo como porco em chiqueiro, este é o lugar que está reservado para você. Não era para ser, mas se você não mudar, esse é o lugar que está reservado para você. Acordei, fui à igreja no círculo de oração. As irmãs oravam por mim, fizeram o apelo, eu não quis Jesus. Saí, com 27 anos. Tinha um cachorro, pastor alemão, aquele capa preta. Fui prender ele no canil, esse cachorro me estranhou. Ele veio para pegar no meu pescoço para me matar. Quando ele veio para pegar no meu pescoço para me matar, eu estendi as minhas mãos. Ele grudou na minha mão, teve fratura exposta, quase arrancou o meu dedo. Veio mordendo na minha perna abaixo. Pegou no meu tendão de Aquiles, quase rompeu totalmente o meu tendão de Aquiles. Um cachorro totalmente possesso. Um cachorro que era dócil. Ficou totalmente endemoniado. Quase me matou. Mas Deus me deu oportunidade. Mais uma vez. Fiquei internado 12 dias no Hugo, em Goiânia. Fiz 3 cirurgias. E ainda não mudei de vida. Com 30 anos de idade. Eu já tinha 30 anos de idade. Eu fui a um encontro com Deus. E nesse encontro, o Senhor falou comigo muito forte. E eu entendi que se um homem deitar com outro homem, o pecado que ele cometia era um pecado de morte. Porque em Levítico, capítulo de número 20, versículo 13, vai dizer que se um homem deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos cometeram abominações, certamente serão mortos, e o seu sangue cairá sobre si. Eu entendi que eu precisava mudar de vida. Com 30 anos de idade. Mais do que nunca. Porque o meu pecado era um pecado para a morte. A minha cabeleireira me convidou para um encontro com Deus. E eu fui naquele encontro com Deus. Com muita relutância. Eu aceitei, mas eu disse para ela: eu vou. Dizem que esse povo faz uma lavagem cerebral. Eu vou lá porque eles vão fazer uma lavagem cerebral em mim. Talvez vai mudar a minha vida. Porque a minha mãe ora há 17 anos por mim. Dos 13 até os 30 anos ela orava para Deus me libertar do homossexualismo. Mas eu vivi 30 anos uma pessoa afeminada. Mas 17 anos a minha mãe orando por mim. E eu fui naquele encontro. Levei comigo um outro amigo que é transexual. Esse fez mudança de sexo já há muitos anos. E ele foi comigo para esse encontro. Eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Porque quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, Ele muda a tua história. Quando você vai para Jesus do jeito que você está, mas você permite Ele entrar em você, mudar a tua história, mudar a tua vida. Ele entra e Ele muda. Ele muda teu caráter, Ele muda tua conduta, Ele muda a tua maneira de ver as coisas, Ele muda a tua maneira de viver, porque você já não aceita mais o pecado, que você vai entender que se Jesus verdadeiramente vive em você, tem que haver mudança. Hoje eu posso dizer: Cristo vive em mim, porque a verdade me libertou.
João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa verdade, ela começou a entrar dentro de mim, ela começou a mudar a minha história. Que verdade é essa, pastor Adriano? É o próprio Jesus, o verbo que se fez carne. O verbo que se fez carne, ele entrou dentro de mim. Ele começou a fazer morada. E quando ele entra e faz morada, você não permanece da maneira que você está. Tem que haver mudança. Evangelho é renúncia. Evangelho é você negar a si mesmo. A igreja moderna hoje está aceitando tudo, mas a minha Bíblia vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que fez tudo novo. Se não tem mudança, não houve encontro com Deus. Se não tem mudança, não houve encontro com Deus. Romanos 1, 26 e 27. Por isso Deus entregou a paixões infames, pois até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se abrasaram em sua sensualidade, uns com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Os homens estão se tornando amantes de si mesmos. A idolatria e depravação tem aumentado cada dia mais e mais. E dentro da igreja, a depravação tem entrado. Dentro da igreja, pessoas cultuando a si mesmo. Pessoas que idolatram o seu corpo escultural. Pessoas sem pudores, que querem se mostrar, não tem mudança. O próprio Deus entrega a essas paixões infames. Os homens cometendo torpeza, homem com homem, mulheres com mulheres. Deus abomina. A Bíblia vai dizer que não vai entrar no céu. Não é sobre a pessoa, é sobre o pecado. Nós queremos combater contra o pecado. Não vamos normalizar o que a Bíblia não normaliza. O que Deus abominou continua sendo abominação. Eu mudei a minha vida. João 8:36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus me libertou, eu sou livre. Uma vez que eu sou livre, não tem mais espaço para o pecado. Quem tem um encontro verdadeiramente com Jesus tem que mudar de vida. Precisa ter mudança, mudança de caráter, mudança de conduta, mudança de personalidade. Essa natureza caída tem que sair de você. Você precisa renunciar. Sair daquele encontro com a minha vida mudada. Sair daquele encontro com a minha vida transformada. Porque verdadeiramente eu tive um encontro com Deus. E eu disse: Senhor, que eu morra todos os dias. Eu quero morrer todos os dias como estilo de vida, porque eu quero frutificar. Eu quero almas. Eu quero fazer a diferença. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morre, ele produz fruto. Se você não produz fruto, é porque você ainda não morreu. Você precisa morrer para que você produza fruto. Muitos diziam: não dura uma semana. O tempo foi passando, não dura um mês, não dura um ano. Para a honra e para a glória do meu Deus, em abril faz 18 anos que eu neguei a mim mesmo, que eu ergui as minhas mãos, decidi seguir Jesus com as minhas mãos erguidas, porque eu também vou para o céu com as mãos erguidas, adorando a Ele, porque Ele é digno de toda adoração, Ele é digno de todo louvor.
Deus mudou a minha história. 4 anos de crente servindo ao Senhor, lutando contra a carne, lutando contra mim mesmo. Os pratos vinham, oportunidades vinham, mas o Senhor sempre me alertava, porque quem tem uma vida de jejum e oração, o diabo não tem poder sobre ele. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Precisa resistir. Se você não resistir, ele não vai fugir mesmo não. Você vai continuar do mesmo jeito. Estava eu no monte orando com 4 anos, servindo ao Senhor. Deus falou que eu iria me casar, que a minha esposa viria de longe, essa mulher viria de longe, mas eu ia olhar para a aparência e eu ia dizer: eu não caso, eu não quero de jeito nenhum. E de fato foi assim. A minha esposa hoje atual cantando numa igreja, e ela louvava, e o Espírito Santo disse: essa é a mulher que você vai casar. Eu estava cheio do Espírito Santo. E naquele momento eu disse: eu não caso, de jeito nenhum. Dei legalidade para a carne. Mas quando Deus fala, você pode dizer não quantas vezes você quiser, porque uma vez que você entende que você já não tem mais vontade, que a vontade que prevalece é a vontade dele, é o querer dele, você não vai conseguir resistir por muito tempo. E eu lutando contra isso, aí eu entendi que era propósito de Deus. Comecei a me aproximar da minha esposa hoje. Na época, comecei a convidá-la para algumas coisas e tal. E aí por último eu fui na igreja que ela congregava, e naquele dia ela me convida para ir levar uma pessoa para ser padrinho com ela num casamento, testemunho num casamento. Eu fiz a minha última prova com Deus. Se essa realmente é a mulher que vai me casar comigo, a minha esposa, o Senhor vai criar uma situação, e ela vai me convidar para me entrar com ela naquele casamento. Nós entramos naquele casamento juntos. Deus testificou, porque o homem que entrar com ela ficou doente, foi internado, parou na cama. E eu entendi que era o propósito de Deus. E eu a convidei para nós orarmos. E eu disse: eu quero orar com você, porque Deus disse que você seria minha esposa. Ela de princípio não acreditou, mas ela aceitou. E nós começamos a orar. E eu sempre fui abusado com as coisas de Deus. Eu sou, se é de Deus, Ele vai fazer e vai ser como Ele quer. Falei: Senhor, nós vamos orar durante 1 mês, já vai confirmar. Com 1 mês nós vamos noivar. 1 mês de oração, Deus confirmou. Nós noivamos. Ficamos noivos durante 4 meses. Dezembro de 2011 foi o nosso casamento. 10 de dezembro de 2011. Uma luta na porta daquela igreja, caso ou não caso. A luta contra a carne e o espírito. Na porta da igreja, Deus me mostrou aqui a tribuna. E Ele me mostrou em uma parede uma cruz vazia. E Ele disse assim para mim: assim como um dia eu me entreguei para te salvar, para te libertar, hoje eu quero que você crucifique definitivamente o velho homem. Hoje eu quero que você morra definitivamente para viver a minha vontade. Entrei naquela igreja como se eu flutuasse. Não sentia meus pés no chão. A igreja inteira levantou, glorificou e aplaudiu ao Senhor. Nós nos casamos. Foi uma bênção nosso casamento. Só que começou a luta depois do casamento. Eu era orgulhoso, prepotente. Tinha um carro. Por muitas vezes eu humilhei, eu fiz de tudo para desistir do casamento. Ela não desistiu. Deus fundiu o motor daquele carro. Ficou 8 meses estragado por causa de oração desta mulher. E a minha prova a cada dia aumentava mais e mais. Eu, dependendo de cesta básica para me alimentar, dormia em um colchão no chão que foi doado por uma amiga. Tanta humilhação. De manhã, tinha 6 meses de casado, 5, 6 meses. Eu orei e falei: Deus, não me dê filhos. Não me dê filhos. Eu não quero filho para sofrer. Basta eu e a minha esposa. Aí, eu fui para a congregação para a tarde da bênção. Deus usa o vaso e me chama pelo meu nome e fala: ei, Adriano, Deus tem pressa.
no fruto. Ele vai mandar porque é dele. Ele vai cuidar, ele vai vestir. Não preocupa com fralda, não preocupa com nada, porque é para testificar, aumentar ainda mais a obra que eu fiz na tua vida. Vou soprar o teu nome, vou soprar o nome da tua esposa, e aonde os seus pés não pisarem, a sua voz chegará, e eu vou salvar, eu vou libertar, porque foi para isso que eu te chamei, para mudar vidas através da obra que eu fiz em você. Não passou um mês, a minha esposa engravidou da minha primogênita, Esther Ribeiro. Meu primeiro fruto do meu milagre. E eu orava no ventre da mãe dela, e eu dizia: essa menina é uma flecha, vai atingir o alvo, vai ser missionária, vai ser levita na casa do Senhor, e vai fazer a diferença. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, a minha primogênita, ela louva ao Senhor. Ela já prega para a glória de Deus, e tem um compromisso com o reino. Passado algum tempo, Deus manda eu sair de perto da minha parentela e me leva para um outro estado, e eu vou para o estado do Mato Grosso. Que essa menina minha, com 1 ano e meio, a minha primogênita. Deixei tudo e fui depender de Deus. Porque Ele disse: você vai ter que depender de mim. Ele fechou todas as portas, ao ponto de não ter o que comer dentro de casa e faltar leite para minha filha. Saí, fui para o estado do Mato Grosso. Isso foi há 10 anos atrás. Fomos para o estado do Mato Grosso. Chegamos ali sem nada. O que eu tinha, eu morei durante um mês. Eu fiquei naquele estado durante 1 ano e 8 meses. Deus cuidou de mim. Não faltou alimento. Nunca fui mandado embora de uma casa por falta de não pagar o aluguel. Nunca cortou água, nunca cortou luz. Dependendo exclusivamente de Deus. Naquele processo, Deus me deu a minha caçula Débora Vitória. O segundo fruto do meu milagre. É a segunda herança do Senhor para a minha vida. Dali Deus começou a mudar a minha história e me trouxe de volta para o Goiás, aonde Ele fez grandes coisas. Ele me trouxe de volta do período que eu fiquei na dependência dEle. Hoje Ele me deu uma casa própria. Hoje Ele me levantou como pastor. Eu pastorei um pequeno rebanho em Abadia de Goiás. E todos os dias eu declaro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa, a minha família serve ao Senhor Jesus. É projeto de Deus, é herança do Senhor. Eu quero convidar a minha esposa, minha filha Esther Ribeiro, e quero estar convidando também a Débora Vitória, a Esther Ribeiro, mas a Elis Ribeiro, minha esposa, vai estar louvando ao Senhor. A Débora vai estar aqui na frente para vocês conhecerem a minha caçulinha, Débora Vitória, porque grandes coisas o Senhor fez, e por isso eu estou alegre. Ela vai estar louvando ao Senhor com esta canção. Glória a Deus. E eu queria que você meditasse Glória nesse louvor. Eu acredito que a Elisa ia falar alguma coisinha antes de começar a cantar, e eu já passo a oportunidade para ela. E que Deus abençoe. E aí está aí meu testemunho. Glória a Deus, aleluia. E a minha história de tudo que Deus fez na minha vida. Eu sou um milagre. Glória Estou a Deus, aqui. aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu só acredito em milagre. Não é que não é que eu sou uma guerreira, é Cristo que há em mim, que tem lutado comigo em todo o tempo. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu acredito, querido, aleluia, que há momento na nossa vida que nós temos que crer, acreditar que Deus é Deus do impossível. Ele faz coisa, aleluia, o que ninguém pode fazer. Talvez você chegou aqui, aleluia, dizendo: Deus, eu quero um milagre na minha casa. Oh, Rabaiaçuribicanta, Ramanaga cega. Talvez você chegou dizendo aqui: Senhor, eu quero olhar dentro de minha casa e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido, não é fácil servir não a Cristo, porque você tem que se doar verdadeiramente. Quando eu falo, eu digo: eu amo adorar ao Senhor. Eu falei hoje para a irmã Jaqueline ensaiando aqui com o esposo dela. Eu digo: olha, irmã, a coisa que eu mais amo é adorar o Senhor. Eu não preciso de uma multidão para adorar.
Eu adoro no meu quarto. Eu adoro na minha sala. Eu adoro lavando uma louça. Eu adoro o Senhor. E ali eu começo a falar em mistério com o Senhor. Oh, Ramanha Sude Cantaramas. Nós temos que dar valor, aleluia, aleluia, aquilo que Deus colocou dentro de você. Você foi chamado, escolhido, aleluia, você foi escolhido, aleluia, para ser uma arma, aleluia, dentro da tua casa, para vencer o inimigo das nossas almas. Ele vai te acusar. Ele vai dizer para você, aleluia, que não tem jeito. Mas abre a tua boca, dentro da tua casa tem jeito sim. Porque hoje eu posso dizer, eu vivo o melhor momento no meu casamento, na minha vida, para com a minha família. Cante comigo essa canção. Nunca houve noite que pudesse o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra mudar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Oh. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra mudar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Com você, Esther. Aquilo parecia Impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Oh. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. sou um milagre, estou aqui. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esse é meu testemunho, é a obra que Deus fez na minha vida. Eu quero orar agora pela tua vida e eu quero declarar sobre a tua vida
que aquilo que parecia impossível tornará possível sobre a sua vida. Aquilo que era impossível sobre a sua casa, aquilo que era impossível sobre a sua família, sobre o seu filho, sobre a vida do teu esposo, sobre os seus negócios, empresa, tudo aquilo que é impossível, vamos declarar agora nesta oração que é possível para Deus, porque tudo é possível ao que crê. Senhor Deus, nós declaramos agora, meu Pai, declaramos como igreja que nada é impossível, Pai, aquele que crê, tudo é possível, Deus, basta somente acreditar, Senhor. A minha mãe, ela acreditou quando muitos diziam: irmã Natalina, não ora mais por Adriano, irmã Natalina, você tem sofrido muito, orado por ele e nada muda. Ela acreditou quando nunca acreditou. Quando eu não acreditei, ela acreditou. E hoje eu posso dizer que eu vivo o melhor de Deus a cada dia. Hoje eu posso dizer que Deus é fiel em todas as coisas. Ele é fiel em todo tempo. Ele tem guardado a nossa vida. Em todo tempo Ele tem nos livrado. Em todo tempo Ele tem sido o Senhor da nossa casa, da nossa família. Senhor, é noite de milagre, é noite de vitória. Senhor, aquele, meu Pai, que entrou aqui nesta noite com o coração aberto, aquele, ó Deus, que parou para ouvir, meu Pai, este testemunho, Pai, esta pessoa que provavelmente estará do outro lado, ouvindo, meu Pai, o milagre que o Senhor fez, ó Deus, na minha vida. Eu declaro o impossível do Senhor sobre a vida deles. Senhor, abençoa esta igreja, abençoa, Pai, os líderes desta igreja, abençoa o corpo de obreiro, abençoa, Deus, a membresia. Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, operar milagres, porque nós cremos no impossível. Eu declaro agora, em nome do Teu Filho amado, pelo poder que há na palavra, segundo a Tua palavra, que haverá milagres neste lugar. Milagres que serão contados da glória que o Senhor fez aqui neste lugar. Haverá salvação, haverá libertação, haverá cura, porque o Senhor não mudou. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Abençoe o teu povo no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, eu agradeço por essa rica oportunidade.